Efésios capítulo de número 1, a partir do verso de número 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vocês, e do vosso amor para com todos os santos, eu não paro de dar graças por vocês, lembrando-me das suas orações, lembrando-me de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibam qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa terra, mas também na vindoura. E também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Até aí, nós lemos a palavra de Deus. Do que se trata o livro de Efésios? O livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo em um momento muito conturbado da sua vida. O apóstolo Paulo havia sido preso, detido, encarcerado. Essa carta que ele escreve aos Efésios é uma carta que ele escreveu para essa igreja da prisão, enquanto estava preso. E ele trazia à memória aquilo que lhe dava esperança. No capítulo 1 a gente já viu que Paulo ele diz que a Trindade ela está envolvida no projeto da salvação, no plano da salvação. Deus ele propõe o plano da salvação, predestina os seus antes da fundação do mundo em Cristo para ser celestialmente abençoado. Cristo Jesus vai e consuma o plano da salvação. Ele morre na cruz no lugar da sua igreja, no lugar daqueles que pertencem a ele. E o Espírito Santo convence, testifica da salvação e guarda os eleitos até o final, para que cheguem sãos e salvos no estado eterno. Cada pessoa da Trindade, cada ente de Deus está envolvido no plano da salvação. E aqui nós estamos, Paulo tratando dessas coisas misteriosas e celestiais da cela, da prisão, escrevendo aos Efésios em um momento difícil, um momento conturbado, e trazendo isso à memória. Eu quero que você entenda que predestinação para Paulo não era pauta de debate evangélico. Eu quero que você entenda que a consciência de Paulo em dizer que em Cristo fomos predestinados a recebê-lo, não era uma consciência de quem queria debater com a igreja sobre quem estava certo e quem estava errado, se era Calvino ou se era Armínio, porque nem essas duas pessoas sequer existiam. Hoje isso é motivo de controvérsia na igreja. O pessoal quer saber se Calvino estava certo, se Armínio estava certo, se a predestinação é correta, ou se o ser humano tem livre-arbítrio. Para Paulo, era motivo de esperança. Para Paulo era motivo de alegria. Aquilo tinha uma implicação grandiosa na sua vida, porque mesmo encarcerado, ele conseguia reter energia dessa doutrina e entender que Deus já havia feito tudo para que ele ficasse são, seguro e salvo. E queria transmitir isso para a igreja. Era o recado de Paulo dizendo: olha, não se preocupem, a gente vence no final. Não se preocupe,
Não se preocupem, Deus já determinou todas as coisas e o final é bom. A gente vence no final, é estado eterno, chegaremos ao céu. Vivam da maneira mais corajosa e mais brava do mundo, porque apesar da perseguição, apesar das lutas que estão aí fora, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Para Paulo não era motivo de debate nem de controvérsia. Era a razão da sua esperança. E se você não entender isso aqui, essa manhã, você não pode se dizer um reformado. Você pode dizer que você é alguém que gosta de viver de debate. Você pode dizer que você é alguém que gosta de viver de polêmica. Ou que é alguém que gosta de estudar as Escrituras. Mas se a predestinação em Cristo não for o motivo da tua esperança, não for o motivo que te traz alegria todos os dias, você não pode nem sequer ser considerado um cristão. Em Cristo Jesus você já está seguro. Em Cristo Jesus você já pertence a Ele e nada pode te arrebatar das mãos de Deus. Paulo expõe na prisão essa verdade logo nos primeiros versos desse capítulo. E nós aterrissamos no verso de número 15, onde ele diz: por isso eu também, ouvindo falar da fé no Senhor Jesus, que há entre vocês, e do vosso amor para com todos os santos, eu não paro de dar graças por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Quem era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja forte. A igreja de Éfeso era uma igreja que entendia que era salva em Cristo Jesus para ser guerreira, para ser vibrante, para ser forte, para atuar no mundo. Toda aquela região sofria perseguição por causa de Cristo. O imperador, o Império Romano, estava caçando cristãos um a um, encerrando nas prisões, matando. Era uma carnificina sem fim. Mas essa igreja descobriu motivos na Escritura para continuar lutando. Essa igreja conseguiu entender que em Cristo Jesus ela já havia vencido e por isso não parava de lutar, por isso não parava de brigar. O que é que Paulo descobriu a respeito dessa igreja? Que era uma igreja que intercedia pelos santos. Era uma igreja que comprava a briga dos santos. Escondiam cristãos nas suas casas para não serem mortos. Davam palavras de encorajamento para os cristãos em meio à adversidade, em meio àquela perseguição ferrenha. Eles compartilhavam a Escritura, não deixavam de cultuar, tinham prazer na comunhão um do outro, apesar de tudo que acontecia ao redor. Tinham alegria em ser igreja, se sentiam felizes por estarem juntos. A família espiritual era a sua verdadeira família. E eles se concentravam nessa tarefa de encorajamento mútuo. Por isso que Paulo, ouvindo falar da força e da vitalidade daquela igreja, ele diz: olha, eu oro por vocês. Eu oro para que vocês continuem assim. Eu louvo a Deus por vocês, porque vocês são o motivo da alegria no meu coração. Ouvi falar da piedade de vocês e da forma como que vocês acolhem os santos, isso mexe comigo. É o apóstolo Paulo dizendo: aqui está uma igreja que entendeu o Evangelho. Aqui está uma igreja que não vive na teoria, que não vive de debate, que não vive de controvérsia. Aqui está uma igreja que aplica a palavra de Deus. Aqui está uma igreja cuja esperança é Cristo. Isso se transmite em amor ao próximo. Em amor ao próximo. O que é que aquela igreja entendia, afinal de contas? Aquela igreja entendia que uma vez que quem propôs o plano da salvação foi o Pai, enviando Cristo, quem consumou foi Cristo, morrendo na cruz, e o Espírito Santo convencendo e guardando
a igreja de Cristo Jesus, essa igreja entendendo todo esse contexto de acontecimentos, eles perceberam que não foram feitos para si mesmos. Eles perceberam que não fazia sentido viver de maneira egoísta nesse mundo. Eles perceberam que a melhor coisa a se fazer no meio do olho do furacão, no meio da perseguição, era amar os santos, era amar o próximo. Olha o que ele diz aqui, verso de número 5, a parte B, do vosso amor para com todos os santos. Uma vez que Deus amava aquela igreja de uma forma misteriosa, profunda e grandiosa, aquela igreja também transmitia esse amor a todos os demais santos. Também transmitia aquele amor a todos aqueles que se reconheciam em nome de Jesus. Igreja, será que nós não precisamos de mais disso? Será que nós não precisamos estar unidos nesse tempo do fim? Para eles o fim era naquela ocasião, enquanto o imperador estava perseguindo. E para nós estamos olhando para o mundo e percebendo que os tempos também se abreviam. A gente percebe que se multiplica a iniquidade, muita gente esfriando na fé. Aqueles que uma vez eram crentes estavam no nosso meio, hoje não estão mais. Será que não vale a pena viver mais como a igreja de Éfeso? Parar de olhar para nós mesmos, parar de se preocupar só com os nossos problemas e pensar na vida comunitária e pensar nos demais cristãos também. Como é que você passa os seus finais de semana? Eu creio que a maioria aqui passa com os seus familiares falando bobagens, falando sobre vaidades. E aí muitos chegam para mim e dizem: não, pastor, mas eu prego o evangelho. Prega mesmo. Ou você fica no meio deles e se contamina. O que determina se você está ou não na roda dos escarnecedores é a tua postura. Você consegue se manter santo e pregar o evangelho no meio deles? Ou você se contamina e faz as mesmas coisas? É isso que determina se você está na roda dos escarnecedores ou não. Nesse tempo do fim, eu acredito que a nossa vida deveria ser mais comunitária, mais dirigida à nossa família espiritual do que à nossa família segundo a carne. E quando eu digo isso, não estou falando para você abandonar teu filho, você deixar de ver seus pais. Eu não estou dizendo isso. Mas a gente se concentrar na verdadeira espiritualidade. Não viver um dualismo. Na igreja aqui eu converso com os meus irmãos, eu tenho um diálogo com todos, eu oro, eu converso, mas durante a semana eu mal conheço os meus irmãos, eles nem sequer são lembrados. Pasme, mas a nossa igreja é pequena e tem gente que não sabe o nome de todos os membros. Acontecem reviravoltas e problemas grandiosos na vida de vocês que muitas vezes não afeta a vida de outro irmão. Nós precisamos tomar cuidado para viver uma vida mais comunitária. Porque naquele dia, na eternidade, depois do julgamento de todas as coisas, você não vai ter cônjuge, você não vai ter filho, você não vai ter mais família segundo a carne. A única família que vai perdurar é a espiritual. É a única família que vai perdurar. É a única família que vai conseguir resistir à eternidade. É a família espiritual. Como você está cuidando da sua família espiritual? Como você está se relacionando com a família espiritual? Pastor, eu entendo que a igreja de Éfeso era assim, eu entendo que era uma igreja amorosa, mas eu não estou disposto a viver dessa maneira.
Eu quero acordar amanhã, pensar nos meus problemas e só nos meus problemas. Eu não quero interceder por ninguém. Eu não quero mandar mensagem para ninguém. Eu não quero saber como está fulano e como não está ciclana. Então você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu o Evangelho. Porque quando eu percebo o trabalho que o Deus Trino teve para propor o plano de salvação para a sua igreja, eu não consigo encarar a igreja de qualquer forma. Eu não consigo viver a experiência de ser igreja de qualquer jeito. Aquilo me afeta, aquilo me atinge, mexe com o meu coração, como mexia com o coração do apóstolo Paulo e como mexia com o coração dos Efésios. E eu me proponho a amar e a servir aqueles que participam de comunhão em Cristo comigo. E pelo que Paulo orava por eles? Verso 17 nos revela: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É o que Paulo diz aqui no verso de número 17. De novo a Trindade em atuação. De novo Deus se movendo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, vos dê o espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo. O Espírito que concede sabedoria e revelação espiritual no pleno conhecimento dele. E qual é o pleno conhecimento de Deus? Que Deus é amor. Esse é o pleno conhecimento de Deus. Deus é amor. E aquela igreja distribuía amor. Verso de número 15. Não perde de vista o assunto do livro, do texto. Do vosso amor para com todos os santos. E se vocês têm amor, eu quero que vocês se inundem, que vocês se aprofundem, que vocês descubram ainda mais que Deus é amor. Esse é o pleno conhecimento dele. Que Deus é amor em substância. Que Deus é amor em essência. Antes de todas as coisas existirem, irmãos, antes da terra sequer existir, Deus já era amor. E não dá para ser amor sozinho. Quando nós dizemos que Deus existia antes de todas as coisas, nós não dizemos que Deus se amava de maneira unitária. Nós estamos dizendo que o Deus Pai amava plenamente o Deus Filho, e que o Deus Filho amava plenamente o Deus Espírito, e que o Deus Espírito amava plenamente o Deus Pai e o Deus Filho. Eles se amavam perfeitamente, mutuamente, profundamente. Não havia razão para Deus criar as coisas. Não havia razão para Deus criar sequer a humanidade. Você ou eu, porque Ele já provava de um amor perfeito e pleno em si mesmo. Mas ainda assim, porque a sua substância é amor, Deus decidiu nos criar para sermos alvos e depósitos de um amor trino. É esse amor que você tem. Deus te ama perfeitamente, completamente. É esse amor que você recebeu em Cristo. É esse amor que te atraiu para o Evangelho. É esse amor que abriu o teu entendimento para receber o Evangelho. É esse amor que te faz acordar todos os dias e se separar do mundo para Deus. É esse amor trino que já existia em Deus antes da fundação do mundo. E é desse amor que Paulo quer que você prove mais. E é desse amor que Paulo quer que você descubra aqui nesse texto. Paulo não está dirigindo essa exortação a uma igreja que não conhecia o amor de Deus, mas a uma igreja que já abundava, a uma igreja que já tinha atos e considerações de amor por todos.
Mas ele diz: olha, já que vocês têm tanto amor, eu quero que vocês tenham mais. Já que vocês têm atitudes tão graciosas e que revelam que vocês perceberam o Evangelho, eu quero que vocês se encharquem mais. Era disso que Paulo estava dizendo aqui. Tenham pleno conhecimento de que Deus é amor, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibam qual a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Qual é o chamado da igreja? O chamado da igreja é ser como Cristo. Esse é o chamado da igreja. E se há alguém que evidenciou o que é amor, foi Jesus Cristo. Enquanto andava na terra, ele amava pessoas difíceis. Aquele grupo dos 12 que hoje a gente lê e enaltece e admira, eram pessoas verdadeiramente difíceis de convivência, irmãos. Eram difíceis de lidar. Imagina uma empresa pequena de 12 funcionários, cheia de fofoca, competição, orgulho e vaidade. Era essa a empresa dos discípulos. Jesus, vez por outra, chegava para eles e dizia: olha, aquele que quer ser o maior no reino dos céus, que aprenda a servir. Era a mãe do outro que chegava assim: ó, Jesus, deixa eu te fazer um pedido. No dia da eternidade, coloca o meu filho um à sua direita e outro à sua esquerda. Eram aqueles homens que viram Jesus fazer todo tipo e espécie de milagre. Mas chega a hora do vamos ver, eles ficam atemorizados. Jesus olha para eles e diz: ó, homens de pequena fé, até quando que eu vou estar com vocês? Vocês são insuportáveis. E mesmo assim, Jesus Cristo, na Santa Ceia, antes de ascender naquela cruz, ele chega para cada um dos discípulos e diz: esse é o meu corpo que é dado por vocês. O meu corpo é dado para pessoas difíceis, complicadas, complexadas, orgulhosas, que ainda não entenderam o chamado que está em Cristo Jesus. Por extensão, você que não é menos orgulhoso, vaidoso, complicado, Jesus Cristo também deu o seu corpo por você. É esse amor que você está recebendo. Ou você acha que isso é fácil de lidar? Você não é. A maioria que eu convivo e converso, vai por mim. Você não é. E mesmo assim Jesus Cristo rendeu o seu corpo por amor a você, por amor à sua igreja. E quando a igreja entende esse chamado, abraça esse chamado, ela é consciente e capaz de ser tudo aquilo que Cristo é, de ter tudo aquilo que Cristo tem. Essa é uma doutrina bíblica chamada de união mística, que de misticismo não tem nada. União mística é a unidade de Cristo com a sua igreja. A capacidade de ser tudo aquilo que Cristo é e de ter tudo aquilo que Cristo tem, porque Cristo é um com a sua igreja. É o noivo e a noiva. E assim como em Gênesis está dizendo que deixará, pois, o homem se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne, nós também somos a noiva de Cristo e somos um com o nosso noivo Jesus Cristo. Tudo que o atinge, nos atinge. Tudo que Ele é, nós somos. E tudo que Ele tem, nós temos. Qual é a sua desculpa para não ter um viver santo? Quando a igreja é inaugurada e os discípulos recebem o Espírito Santo no livro de Atos, percebe que um jovem se levanta com propriedade e faz um sermão grandioso,
sobre o motivo da salvação, a raiz da salvação, trazendo do Antigo Testamento até a consumação em Cristo. Deixando um legado maravilhoso para todos nós, um sermão que tem que ser estudado de novo, que é o sermão do jovem Estevão. E o que é que Estevão diz no final da sua pregação, momentos antes de ser apedrejado? Será que você se lembra? Pai, perdoa-os, porque não sabem aquilo que estão fazendo. E morre apedrejado com uma violência terrível, de modo cruel. Você se lembra de alguma outra pessoa que morreu de maneira semelhante e proferiu as mesmas palavras? Jesus Cristo, antes de morrer naquela cruz, de dizer está consumado, levando bordoadas, facadas, todo tipo de violência na sua carne, ele também olha para aqueles homens e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Estevão entendeu o Evangelho. E Estevão só foi capaz de dizer aquelas palavras porque era um com Cristo. Ambos eram um. E o amor de Cristo Jesus o atingiu a ponto dele poder perdoar os seus inimigos que estavam naquele segundo o apedrejando e o violentando. Qual é a sua desculpa para não ter um viver santo? Qual é a sua desculpa para viver como sábio diante dos seus próprios olhos? Qual é a desculpa que você vai dar essa manhã para que Deus não leve em conta as suas ansiedades e preocupações com você mesmo e só com você mesmo? O problema está no só com você mesmo. Nenhuma desculpa é suficientemente boa, porque não há desculpas, uma vez que Cristo nos fez um com Ele, um no seu amor, e sermos capazes de amar qualquer pessoa que seja, por mais difícil que seja, mesmo que ela esteja nos batendo, nos violentando, fazendo a pior atrocidade, a igreja de Cristo é capaz de amar. A igreja de Cristo é capaz de amar. Qual foi o efeito das amorosas palavras de Estevão? Um evento que só aconteceu uma vez e não vimos acontecer mais. Todas as vezes no Novo Testamento em que ouvimos a respeito da pessoa de Cristo, a gente percebe que ele está sentado à direita de Deus, posição de autoridade, governando com Deus. Mas quando Estevão morre, nós pela primeira e única vez vemos o Filho do Homem de pé ao lado do Pai. Por que que Cristo estava de pé? Porque estava pronto para receber a testemunha Estevão. Porque estava pronto para receber o mártir Estevão. Ele não está sentado, ele se levanta, pronto a dar um abraço naquele que foi capaz de entender o Evangelho, daquele que alegrou o coração do Trino Deus, daquele que não poupou esforços para amar, daquele que percebeu que se a Trindade fez um plano antes da fundação do mundo para amarrá-lo como filho, um plano cheio de amor e graça, não era ele que não iria destilar esse amor e graça. Não, ele seria participante e atuante daquilo que Deus estava fazendo no mundo, que era amar. É isso que nós vemos nessas linhas aqui. Paulo encorajando: eu estou na prisão e eu ouço falar do amor de vocês. Eu ouço falar que vocês se preocupam e servem os santos. Eu ouço falar que vocês não colocam limites para amar. Façam assim, sejam assim, continuem assim, porque isso é viver a essência do que Deus é. Deus é amor. É o que ele diz aqui. Essa é a nossa herança, irmãos.
E qual é, verso 19, e qual é a suprema grandeza? A Bíblia gosta de usar superlativos e às vezes até repetitivos para a gente entender que é grandioso, profundo e limitado. Ele diz a suprema grandeza. Se dissesse suprema já seria suficiente, ou grandeza já seria bom o bastante para entendermos, mas ele diz a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Qual é o poder de Cristo em nós? Como ele se revela? Ao contrário do que muita gente pensa, o poder de Deus em nós não se revela quando a gente ora por alguém e aí Deus atende e a vida daquela pessoa é transformada. Ou o poder de Deus não age em nós quando nós somos prósperos, conseguimos muito dinheiro e bem-estar. Ou o poder de Deus não nos atinge quando a gente prega e uma multidão incontável de gente cai estremecida em si mesmo, com medo de ir para o inferno. Não é essa suprema grandeza do poder de Deus em nós. A suprema grandeza do poder de Deus em nós acontece quando amamos, quando demonstramos amor em pequenas atitudes diárias que podem passar desapercebidas nos olhos de muitos, mas não passam desapercebidas aos olhos de Deus. Portanto, se eu tenho um incentivo para você aqui essa manhã, aprenda a amar com profundidade. Ame como Cristo amou. Ame porque você é um com Ele, porque fazendo isso, você está demonstrando o poder de Deus. Está demonstrando o poder de Deus. É a mensagem que o teu irmão em Cristo precisa receber no pior momento da vida dele. É o pegar na mão para passar por essa fase difícil. É visitar alguém na sua enfermidade. É ajudar alguém nas suas limitações. E às vezes até o mais difícil. Você avisa para alguém que ela está tomando a decisão errada. Ela vai lá, toma a decisão errada, colhe os frutos da sua má decisão. Você chega de maneira amorosa, e isso é difícil, e não diz, eu te avisei. E não diz, eu te avisei. Você deixa uma porta aberta para confidência, para boa conversa e para consolo. Isso é amor. Isso é viver o decreto e o propósito de Deus. Olha o verso de número 20. Esse poder, esse amor atua em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. O poder de Deus, o poder desse amor que Ele divide conosco, é o poder que ressuscitou a Cristo. O poder que Cristo demonstra ao fazer com que todos percebam que Ele tem poder sobre a morte. Que Ele teve poder para nos comprar dos nossos pecados e dos nossos grilhões, das nossas prisões. Porque Ele é santo. Se existe alguém que não tem desculpa para dizer, eu não posso amar, eu não posso me sacrificar, eu não posso te acompanhar nessa aflição, se tem alguém que não pode dar essa desculpa, esse alguém é o cristão, esse alguém é a cristã, porque Cristo já nos comprou de todos os nossos pecados e nos capacitou a amar. E nos capacitou a agir assim. O poder da ressurreição em Cristo, o poder que o fez santo, também nos faz santos, também nos faz separados desse mundo para Deus. Em um mundo egoísta como o nosso, irmãos,
essa verdade ela nunca foi tão necessária. O mundo diz, pense em você mesmo. E Cristo diz, em mim, pense no seu próximo. Sabe o que é interessante? Que cada vez que você ama o seu próximo, contradizendo o que a filosofia secular diz, você não se anula, você não se descobre menos. Cada vez que você ama o seu próximo, você descobre mais quem você é. E descobre quem você foi chamado para ser. Alguém que ama de forma profunda e sem igual. Quanto mais eu amo meu próximo, mais eu estou satisfeito em Deus. Quanto mais eu amo meu próximo, mais eu me reafirmo. Quanto mais eu amo meu próximo, mais eu respondo ao chamado dele sobre a minha vida. Porque a igreja foi feita para amar. Cristo hoje está acima de todo principado, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura. De onde Paulo estava escrevendo? Da prisão. Quem encerrou Paulo na prisão? As autoridades. Qual era a esperança de Paulo? Entender que Cristo estava sentado e reinando acima de toda e qualquer autoridade. Paulo não perdia de vista o que era eterno. Paulo não perdia de vista aquilo que Deus estava fazendo no mundo. E confiava no poder, na soberania e no controle de Deus. Se chegar a minha hora, eu vou morrer como Estevão morreu. Se não chegar a minha hora, eu vou continuar pregando o Evangelho e me preocupando com a igreja de Cristo. Mas ele não perdia de vista aquilo que era eterno. E eu sei que vocês são tentados a trabalhar com aquilo que é temporal o tempo todo. Eu sei que vocês são tentados amanhã a acordar e agradar o seu chefe. Eu sei que você é tentado a correr atrás do dinheiro, ou o novo nome que deram para o dinheiro, para esconder que você está correndo atrás de dinheiro, do sucesso. Eu sei que você é tentado a correr atrás dessas coisas temporárias e vãs. Mas a Bíblia está te despertando aqui essa manhã a não perder de vista aquilo que é eterno. A não perder de vista aquilo que é eterno. Um dia, as tuas promoções aqui na terra vão acabar. O amor de Deus, não. Um dia, a sua empresa aqui na terra ela vai ser encerrada. A eternidade, não. Tudo aquilo que você fizer para responder à receita, para pagar os impostos, tudo aquilo que você fizer para os outros, de maneira secular e profissional, vai ser encerrada. Mas aquilo que Cristo fez por você, não. Por que a gente não vive a nossa vida profissional, cotidiana, doméstica, também em vista daquilo que é eterno? Essa é a minha proposta para você essa manhã. Essa é a proposta de Paulo, que fez com que essa carta aos Efésios fosse uma carta rotativa. O interessante é que ela é escrita em um estilo que não parou ali só com os Efésios. A carta era tão boa, tão profunda, falava tantas verdades sobre o amor que nós devemos exercitar para com aqueles que são família em Cristo Jesus, que Paulo diz, olha, vai rodando com essa carta. Torna ela uma carta rotativa. Passa para todas as igrejas. E hoje ela está no cânon, no Novo Testamento. E ela me atinge e atinge você. Não pode ser ignorada. Você acabou de descobrir ou se aprofundar no amor que o Trino Deus sente por você.
entendendo que a tua vida está sob o controle dele, te fazendo perceber que você não pode mais viver de maneira vã e inconsciente. O amor de Deus sobre a sua vida, e ela exige uma resposta. E o que vai determinar se você entendeu é a intenção com que você faz as coisas. Para quem você vai ligar amanhã? Os motivos da sua oração. Por quem você intercede? A mensagem que você manda no WhatsApp. As conversas com a sua família segundo a carne. E as conversas com a sua família cristã também. O conteúdo. Paulo encerra dizendo, olha, Cristo sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, e plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Um dia todas essas realidades que você está vendo e que você conhece, serão remidas em Cristo Jesus. Tudo será transformado. A natureza, os bichos, a vegetação, os mares, as pessoas, os governos, os países, a terra, a tecnologia, as circunstâncias, tudo que você conhece hoje e faz parte da sua realidade, será completamente transformada por aquele que governa, que é Cristo Jesus. E até lá, a igreja precisa estar em atuação no mundo. Ainda conectados a Cristo, a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Nós precisamos fazer aquilo que Ele faz. E quem é Cristo, irmãos? Quem é o Deus Trino? Cristo é amor. Deus é amor. Vamos amar mais, nos preocupar menos. Eu sei que é um exercício difícil. Você ouve tanta coisa. Até os pratos nos restaurantes são feitos para você, personalizados para você. Hoje nós vivemos no mundo do para você. Mas em Cristo não tem o para você ou o para mim. Tem o para nós. Tem o para nós, igreja. Tem o para nós, templo de Deus. Tem para nós que somos corpo e o cabeça é Cristo. Vamos amar, irmãos. Vamos amar. Que estejamos mais juntos no tempo do fim. Que possamos compartilhar as dores e aflições do nosso próximo. Interceder uns pelos outros como a igreja de Éfeso fez. Vamos ser mais objetivos no nosso amor. Tem muita gente na nossa comunidade que precisa de crescimento, que precisa de alguém para discipular, que precisa de alguém para ser acompanhado, que nós sejamos essas pessoas, que nós façamos assim. Não vamos abortar essa mensagem, porque Deus é amor, Ele te deu esse amor, e você tem a obrigação graciosa de compartilhar.